Olá, eu sou a Débora, sou aluna do Polo de Jacuizinho e vou falar sobre o meu estágio que eu fiz em ensino fundamental de 9 anos. Eu escolhi fazer o estágio individual, tinha a opção também de fazer como projeto, mas eu escolhi o projeto em sala de aula porque eu acho que seria mais um aprendizado para mim, mais uma forma de conhecimento, de aprendizado, e eu acho que ganharia muitos pontos nisso. O ensino fundamental 9 anos, eu escolhi ele por trabalhar com alunos dessa faixa etária, porque eu acho que eles são muito sinceros, eles são muito verdadeiros. Então, todos os conteúdos que tu for fazer, que tu for apresentar para eles, eles acabam retornando mais sinceramente para ti, se eles estão gostando ou não, se eles acham que tá ruim, eles já não gostam de fazer. Eu tive muito isso no meu estágio. Tinha dias que eu planejava alguma coisa da aula, alguma atividade, que eu chegava e apresentava a atividade para eles, não era realmente aquilo que eles queriam. Eles queriam outra coisa, se eu planejava alguma história, eu contava algum texto, eles já queriam fazer outra atividade, eles já diziam que eles não estavam mais tipo, eu passava um filme, alguma coisa para eles, bom, prof, não é aquilo, não gosto desse filme. Eles me ajudaram muito no meu estágio. Eles contribuíram muito para mim. Essa turma que eu fiz foi uma turma de terceiro ano e eu pude aprender muito. Acho que foi o estágio que eu mais aprendi na faculdade, foi esse, o que eu mais me empenhei, mais me preocupei nos conteúdos, eu mais pesquisei, eu estudei, eu ficava observando muito eles, foi nesse estágio. Eu tive também uma professora titular que foi muito boa, que me ajudou muito. Todos os planos de aula nossos foram planejados junto e teve muitas atividades que a gente acabou mudando elas, aprimorando, modificando, aumentando. Mas eu vi assim na minha turma também foi muita dificuldade. Como eu tinha alunos de 9 a 10 anos e dois alunos, um que tinha 14 e o outro que tinha 13 anos, esses dois, um que tinha 14 e outro que tinha 13, eles acabavam prejudicando muito a minha aula. Eles já estavam repetindo o terceiro ano seguido, no terceiro ano, eles já não queriam mais nada com nada, eles acabavam tumultuando a minha aula. Eu tinha 32 alunos que se fossem todos no dia daria 32 alunos, mas acabavam em torno sempre de 25, 28. Era uma sala pequena para todos esses alunos. Eles eram umas crianças muito revoltadas, muito carentes, não gostavam de abraço, não gostavam de beijo, não, para eles copiarem o conteúdo era muito difícil, como eu comentei antes, algumas atividades que eu levava era muito difícil de eu conseguir aplicar e fazer com que eles cumprissem todas as atividades. Eu perdia muito tempo da minha aula porque eu não queria sair do fora, ou xingar eles, ficar apenas 11 dias e acabar xingando muito eles. Eu tentava convencer eles com calma, explicando, pedindo que eles explicando para eles a realidade que eles iam ter que aprender, que eles iam ter que passar de ano, que estava chegando no final do ano. Tive muita ajuda da professora, mas assim, eu como aluna que estou fazendo o curso, eu acho que eu não desisto. Eu gostei muito do estágio, apesar de todas as dificuldades que eu enfrentei, eu pretendo me formar e continuar ser professora dessa faixa etária, né, dos 9, 10, até menos, se for o caso, até dá para mais. Mas essa turma fez todas as dificuldades que eu encontrei nesse estágio, me fez ficar com mais vontade ainda de ser professora, com mais vontade de estudar. Senti muita falta quando terminou o estágio, senti falta do estudo, do pesquisar, de planejar a aula, de saber que outro dia eu tinha que chegar em casa, eu já estava na aula e indo para casa e pensando no que eu ia vir apresentar para eles no outro dia. O que eu ia fazer de diferente, qual atividade que eu ia fazer que despertasse mais curiosidade neles. Eu tive duas aulas que eu passei vídeos para eles, que foi um filmezinho do Procurando Nemo e o outro foi A Fuga das Galinhas. E isso despertou, acho que foi as melhores aulas para mim, foi o dia que eu passei o filme. A gente fez atividades sobre o filme. Então, nas primeiras aulas da manhã eles assistiam o filme, depois a gente passava de aula, fazia atividade de matemática, de português, de história, de ciências, tudo envolvido no filme. E eles conseguiam fazer atividade. Se eu chegasse na sala de aula e não fizesse uma coisa diferente, só passasse conteúdo no quadro
ou que só fosse querer passar o que eu tinha programado para aquele dia, eles não queriam fazer nada, eles não queriam estudar, eles não queriam olhar, eles estavam muito preocupados sempre com a hora do recreio. Eu tenho um aluno que ele é muito, eu tive um aluno que ele foi muito problemático, que ele tomava remédios controlados. Ele era um aluno muito revoltado, ele tem 9 anos, ele foi um aluno que todo mundo que me contou, que eu fui atrás, que eu pesquisei, eu tentei falar com a mãe dele, ela não quis conversa comigo. Ele sempre foi muito rejeitado pelos pais e ele era muito revoltado. Para mim conseguir dar aula, eu e a professora titular tínhamos que botar ele no lado da nossa classe, da classe das professoras, ficar sentada com ele no lado, para poder explicar o conteúdo para os outros e depois tinha que explicar para ele ou tinha que sair da sala de aula com ele e explicar em outro lugar, porque ele chorava, ele se revoltava, ele batia, ele debatia, nunca estava bom para ele. As atividades ele não fazia nenhuma, ele não gostava, tudo era diferente. Assim, eu acho que de todos os estágios que eu fiz, de tudo que eu estudei nessa faculdade, de tudo que eu já li, enfrentar esse estágio de 11 dias para mim valeu a pena. Não vou desistir, mas foi sacrificante. Foi muito sacrificante. Eu passei muita insegurança, me senti muito insegura. Eu chegava em casa, pesquisava atividades, mesmo assim eu ligava a professora titular, ou antes da aula eu mostrava minha aula para ela, tentava agradar eles, mas eu acho que eu fui recompensada, porque se eu voltar na escola, ou se eu passar por um aluno na rua, com toda a carência que eles tiveram, que a gente vê que eles têm, eles me reconhecem, me chamam de prof ainda, eu fiquei conhecida como prof. Os outros alunos das outras turmas também acabavam me chamando de prof. E eu acho que eu fiquei muito feliz, eu me senti muito realizada, eu gostei muito do que eu fiz. E para mim foi dos meus maiores aprendizados nesse curso até agora, foi esse estágio. Fiquei muito feliz, estou muito satisfeita.